Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia. Hoje mais um Oração e Ação, estudo bíblico. Como você sabe, os nossos Oração e Ação acontecem de quarta a sexta, às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, pelo Zoom, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Depois, às 10h30, nós temos o nosso culto matinal. Às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Kids Infantil. E às 19h30, o nosso culto em família. Vamos ver quais são os motivos de oração do dia de hoje. Quero lembrar que estão fazendo aniversário essa semana os casais Renata, Miranda e Denis, estão fazendo aniversário de casamento. Também Renato e Cássia Belan estão fazendo aniversário de casamento também. Faz aniversário também o Renato Belan, o Renan Maia, o Wilson Massaroni e o Manuel Santana. Nós estamos também orando pelos enfermos da nossa igreja. Vamos orar pela Juliana Lima, pela Rejane, pela Raquel Belan Ferreira, pela Marilac. Vamos orar pela Dailma e Júnior, que estão com sintomas de Covid, vão fazer os seus exames. Vamos orar pelo Agnello, pelo Antônio, vamos orar pela Neuzinha, nora do Antônio que está lá em Resende, esteve enfermo, agora está bem melhor, mas vamos orar pela Neuzinha também, ok? Nós vamos orar também pelas eleições que acontecerão no próximo domingo, pelos nossos governantes, orando para que Deus os abençoe, pelos profissionais de saúde, pelos missionários, pastores e pela proteção de Deus sobre nós, nesse momento bastante difícil. Quero fazer alguns avisos aos queridos irmãos. Nós temos anunciado o nosso culto presencial de domingo para o próximo domingo, dia 29 de novembro. Mas nós teremos que transferi-lo, esse primeiro culto, para o domingo seguinte, para o domingo 6 de dezembro, às 10h30 da manhã. As razões são as seguintes: nós temos tido algumas dificuldades técnicas na contratação de uma internet com poder suficiente para as transmissões ao vivo, de forma que elas fiquem com qualidade, sem picotar o som, sem picotar a imagem. Também, no próximo domingo, nós teremos as eleições, o que traria uma certa dificuldade. E também nós queremos ter melhores informações sobre a Covid-19, uma vez que nós sabemos que as informações são muito contaminadas pelas questões políticas. Nós teremos melhores informações apenas após o término da contagem dos votos das eleições, que deve acontecer no próximo domingo à noite. Então, por prudência e por preciosismo em fazer de forma bem feita, nós estaremos realizando o nosso primeiro culto presencial dominical às 10h30 da manhã, no domingo, dia 6 de dezembro, ok? Por enquanto, você pode participar, se desejar, das gravações dos cultos de domingo que acontecem nos sábados, às 10 horas da manhã, com todas as medidas sanitárias recomendadas. Vamos orar para dar início a esse nosso Oração e Ação, estudo bíblico. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia e graça por nós. Queremos suplicar a tua unção, Senhor, para transmitir a tua palavra. E que a tua unção também se estenda sobre esses queridos que estão nos ouvindo, que sejam cheios do discernimento do Espírito Santo para compreendê-la. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, que se trata de uma oração de Jesus, chamada oração sacerdotal. Jesus está fazendo uma oração ali, junto dos seus discípulos, está conversando com eles. É chegado o momento de ser traído e ir para a cruz, para o julgamento, aquele julgamento tão irregular que nós conhecemos, e logo depois ir para a cruz. Então, Jesus faz uma oração ali junto dos seus discípulos, ora primeiro por si mesmo, para que Deus o abençoe e o glorifique
para enfrentar aquela hora. Depois, Jesus ora pelos seus discípulos, por aqueles que foram escolhidos por Deus para estar com ele nessa empreitada. E posteriormente Jesus ora pelos que viriam a crer no futuro, e aí essa oração se estende a nós dos dias de hoje. Então, nós vamos ler hoje do versículo 6 ao versículo 19, que se trata da oração de Jesus pelos seus discípulos. Vamos ler então João 17, de 6 a 19. Lembra você que a proposta desse ensino bíblico, desta oração e ação estudo bíblico, não é uma divagação teológica profunda, e sim a ideia é dar entendimento, compreensão, para que o texto bíblico seja todo bem compreendido, bem assimilado e possa abençoar a sua vida, ok? Então vamos lá. João 17, a partir do versículo 6. Jesus orando. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, na verdade, a tua palavra, a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ok, vamos vendo passo a passo o primeiro versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Algumas considerações sobre esse primeiro versículo da oração sacerdotal, no trecho que pede cuidado de Deus para com os discípulos, aqueles 12, agora 11, porque Judas já havia se retirado, né? Já havia se retirado. Então ele começa dizendo: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O Senhor Jesus manifestou o nome de Deus, expôs o próprio Deus em si mesmo, porque Jesus é o Deus encarnado, então ele manifestou a Deus aos homens. É interessante que ele manifestou que nome? O nome do Pai. Lembra que Jesus chega ao ponto de, quando ele é solicitado para ensinar aqueles homens a orar, ele junta aqueles homens, isso você vê lá em Mateus 6, e diz assim: olha, vocês vão orar assim, hein? Pai nosso que está nos céus. Ou seja,
ele manifesta a própria paternidade de Deus sobre aqueles homens. Eles teriam o direito e a honra de manifestar a sua palavra chamando Deus de Pai, Papai. E aí ele manifestou o nome de Deus aos homens. E aí diz assim: aos homens que me deste do mundo, eram teus e tu nos confiaste. Interessante pensar nisso. Então, aqueles homens, aqueles que foram escolhidos por Jesus, foram chamados Mateus, João, Pedro, foram escolhidos pelo próprio Deus Pai. Deus os elegeu e os levou ao Filho. Na realidade, não foram homens escolhidos ao acaso, mas foram conduzidos pelo próprio Deus para o Filho, para que fossem os seus discípulos e, posteriormente, seus apóstolos. Interessantíssimo isso. Alguém vai dizer assim: pastor, então a predestinação é que deve ser considerada, então as pessoas são predestinadas. Olha, essa questão da predestinação e do livre-arbítrio não é uma questão simples, não é uma questão simples. Você vai encontrar trechos na Bíblia que mostram que homens realmente são escolhidos por Deus, mas isso não lhes rouba a responsabilidade da aceitação da escolha, não rouba a responsabilidade da necessidade de uma tomada de posição por parte dos indivíduos com relação à sua própria vontade, com relação a Deus. É verdade que o texto deixa claro que esses homens foram escolhidos por Deus e entregues a Jesus. O versículo 6, no seu finalzinho, ainda diz assim: eles têm guardado a tua palavra. É como se Jesus estivesse argumentando com o Pai: Pai, cuida deles, tem misericórdia deles, eles guardaram a tua palavra. É quase um selo de garantia que Jesus está dando. Mas é um selo realmente de graça, né? É um selo da graça de Deus. Você pode ver muito claramente que aqueles homens, em determinados momentos, também falharam grandemente, né? Jesus mesmo aqui, vamos ver aqui mesmo em João, há momentos em que Jesus vai falar assim: olha, vocês vão se escandalizar e vocês vão se dispersar. Jesus os previne com relação a isso. Eles eram pessoas falhas, mas por graça o Senhor afirma: olha, eles, como diz aqui, eles têm guardado a tua palavra. Esses homens encontraram suas dificuldades, né? Encontraram as suas dificuldades. E eles realmente guardaram a palavra, mesmo diante de todas as suas falhas. Agora, seguindo agora o versículo 7, diz o texto assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Mesmo que eles não tivessem compreendido ainda nesse momento toda a missão de Jesus, que ele teria que morrer numa cruz para tomar sobre si os pecados deles, eles talvez não tivessem compreendido, eles já compreendiam e criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que tudo aquilo que Jesus fazia de acordo com a vontade do Pai. Eles criam nisso, embora só fossem compreender toda a integridade da missão de Jesus, a mensagem salvadora, a missão salvadora, da cruz, da ressurreição, da glorificação, após a ocorrência desses fatos e após também a descida do Espírito Santo sobre eles, que trouxe a eles um profundo discernimento. Versículo 8 vai dizer: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti,
e creram que tu me enviaste. Nisso eles criam muito bem. Eles criam muito bem. Então Jesus tinha consciência das falhas deles, tinha consciência de que havia pontos obscuros na sua fé. Você pode ver aqui em João 16:32, que Jesus, um pouquinho antes, disse a eles: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus sabia muito bem das suas limitações, mas Jesus tinha segurança de que aqueles homens eram homens que conheceram verdadeiramente que Jesus havia saído do Pai e que eles criam que o Senhor, Deus, o havia enviado. Versículo 9. É por eles que eu rogo. Jesus argumentando com o Pai. É por eles, por esses homens que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Novamente, o texto mostra que Jesus afirma que aqueles apóstolos foram dados pelo Pai, escolhidos pelo Pai, né? Escolhidos pelo Pai. E é interessante quando ele diz: não rogo pelo mundo. Talvez alguém diga assim: puxa, mas então Jesus está desprezando o mundo, desprezando a sociedade, ele só tem olhos para os seus apóstolos. Mas olha o que nos diz o versículo 33 do capítulo 16 de João, diz assim: estas coisas vos tenho dito, no capítulo anterior, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não. Quando Jesus disse assim: olha, eu não estou pedindo pelo mundo, eu estou pedindo por eles. É porque ele já tem plena segurança de que ele já era vencedor com relação ao plano de salvação para o mundo. Sobre o mundo, sobre o plano de salvação para o mundo, ele estava seguro do cumprimento da sua missão. Ele estava preocupado com a permanência dos seus apóstolos e tudo aquilo que eles sofreriam. Então ele pede que o Senhor Deus cuide deles, né? Seguindo então, versículo 10, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus vai reafirmando a sua unidade com Deus. Ele e Deus Pai são um. Isso é uma clara alusão à divindade de Jesus, da participação de Jesus na Trindade. Um Deus só que se apresenta em 3 pessoas, mas um Deus único. Versículo 11, já não estou no mundo. Interessante que Jesus aqui ainda não foi traído, ainda não foi preso, ainda não foi crucificado, ainda não foi sepultado, mas ele já disse: já não estou no mundo. Jesus já considera a sua missão de salvação vencida. Ele já considera vencida. Ele vai com toda segurança, embora fosse enfrentar uma dor inimaginável, mas ele já considera: eu já não estou no mundo. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Interessante esse termo que acontece aqui no meio do versículo 11, Pai Santo. Ele só vai aparecer aqui, nesse lugar. Ele está tendo uma referência muitíssimo especial do Pai Santo, separado, único. Muitas vezes nós vamos encontrar as referências, principalmente no Velho Testamento, com relação ao Deus Jeová, em que ele é chamado Santo, 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 repetidamente. Aqui está explícito, Pai Santo. Ele diz assim: guarda-os em teu nome
que me deste. O que é isso? Foi dado o nome de Deus para Jesus, mas o sentido mais exato é assim: guarda-nos em teu nome, neste poder que me deste. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo: guarda os meus apóstolos, guarda os meus discípulos no teu poder, no teu poder. O nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando nós vemos isso, o Senhor Jesus falando com o Pai Santo, orando ao Pai Santo e pedindo: Senhor, guarda-os no teu nome que me deste, ou no poder que me deste, para que aconteça o seguinte, que o maior meta desse guardar os discípulos seja que eles sejam unidos, como uma pessoa só, como nós somos, Pai, eu e você. Queridos, como é importante que os salvos, que os santos, os separados, sejam absolutamente unidos, como se fossem uma só pessoa. Lembre que a ilustração, a metáfora bíblica é que a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. É a junção, é a união dos crentes. Sempre tenham isso em mente. E o Senhor pede isso no poder de Deus. Só o poder de Deus pode fazer com que você, eu e todos os crentes sobre a face da terra, todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador, sejam unidos em uma só unidade, um só corpo. Isso é tão importante que a igreja seja unida para que ela seja vencedora no mundo, para que ela seja vencedora, que o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, ou seja, no poder que me atribuíste, para que eles sejam um, assim como nós. Que importância a união da igreja. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, ou seja, no teu poder, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Aqui ele faz uma referência a Judas. Quando eu estava com eles, guardava-os. Jesus ainda está ali no meio deles, mas Jesus já está considerando a tarefa vencida e concluída. Então ele está falando com o Pai: olha, quando eu estava com eles, como se já estivesse ressuscitado e glorificado e tivesse ido aos céus, até porque o tempo para Deus é todo o tempo, né? É a eternidade desenrolada no mesmo instante, né? Mas ele diz: quando eu estava com eles, guardavas no teu nome que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, como ele disse, exceto o filho da perdição. Versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Falo ainda nessa situação, para que eles possam experimentar a glória de Deus, como eu, no caso Jesus, experimento contigo. 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Quando ele diz eu lhes tenho dado a tua palavra, ele certamente já começa a fazer uma relação dos títulos que ele próprio, Jesus, tem. Lembre-se que Jesus já tem títulos como o Santo, o Verdadeiro, a Palavra de Deus, né? Então, versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, ele lhes deu o Evangelho, né, que é a própria palavra do Senhor, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É interessante que a gente poderia pensar que Jesus estaria propondo uma separação entre
os seus discípulos ou os seus apóstolos e o mundo. Uma separação, mas não é isso que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo ao Pai que eles sejam santificados, que eles sejam protegidos do mundo, para que eles pudessem influenciar, viver, testemunhar e influenciar o próprio mundo. A única esperança do mundo seria a continuidade da propagação do Evangelho, agora pelos seus discípulos, amparados e habitados pelo Espírito Santo que viria. Então, na realidade, quando ele diz assim, santifica-os na verdade, ou melhor, vamos voltar, 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, ou seja, separa-os na verdade. A tua palavra, a verdade. Esses são títulos do próprio Jesus. Verdade, palavra. O Senhor está pedindo livramento, santificação, convicção na palavra, convicção na verdade, separação do mundo no sentido de que eles estejam separados das influências negativas do mal no mundo, para que eles pudessem ter condições de ser a esperança do mundo com o testemunho e a pregação do Evangelho. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Interessante, Jesus é santo, e Jesus foi enviado ao mundo e trouxe a salvação ao mundo por amor do Pai. Temos que lembrar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Ok? Então, da mesma maneira que o Senhor santificou, o Senhor Deus santificou o Filho e enviou ao mundo para salvar, Jesus pede agora: santifica os meus discípulos para que eles sejam enviados para o mundo, para que deem continuidade ao testemunho da salvação. Versículo 19, finalmente, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, que eu, Jesus, seja santificado, separado, para vencer o desafio da cruz, vencer todos os desafios do ministério até chegar à cruz, à ressurreição e à glorificação, para que eles também sejam santificados, para que vençam o desafio da continuidade da propagação do Evangelho. Lindo esse texto, belíssimo, nos dá um tremendo entendimento do amor de Deus, do cuidado do Senhor Jesus para com os seus discípulos, e do amor de Deus para com o mundo que pede, ou melhor, que pede através de Jesus o cuidado, a proteção e a santidade dos crentes para que o mundo possa conhecer a salvação de Jesus. Maravilhoso. Na próxima semana, nós vamos estar vendo os versículos de 20 a 26, que vão nos trazer a oração de Jesus por aqueles que virão a crer no futuro. O futuro é hoje. Jesus orando por nós. Ok? Queridos, maravilhoso texto. Nós vamos estar agora orando, pedindo as bênçãos de Deus, e então nós estaremos nos despedindo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, pela tua bondade e misericórdia. Pai, eu suplico, Senhor, que o Senhor nos fortaleça. Como ali Jesus pediu, olha, no teu nome eu peço fortalecimento, no nome que me deste, se referindo ao poder de Deus que havia sido entregue a ele, para que ele pudesse desempenhar ali o complemento da sua missão. Nós suplicamos, fortaleça-nos no seu nome, a todos nós, para que nós possamos complementar ainda, Senhor, na vida que temos, Senhor, o testemunho, a missão. Santifica-nos, Senhor, eu te suplico.
Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe os aniversariantes, abençoe aqueles que fazem aniversário de casamento também. Que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos, cura-os, Senhor, eu te suplico. E vou te agradecendo por aqueles que já estão superando, Senhor, momentos difíceis de cirurgias, de tratamentos, de exames, de estágios de Covid. Tem misericórdia, livra-nos, Senhor, eu te suplico. Senhor Deus, abençoa as eleições que acontecerão no próximo domingo. Senhor, que sejam eleitos aqueles que tu escolhestes. Fala a mente e ao coração do teu povo. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe também os profissionais de saúde, os missionários, que o Senhor abençoe os governantes. Tem misericórdia. Senhor, fortalece os bons governantes, eu te peço. E, Senhor, retira os maus governantes, eu te peço. Senhor Deus, tudo isso nós te pedimos, agradecemos, pedimos livramento do contágio e dos efeitos da Covid. Senhor, fortalece o teu povo. E, Senhor, que nós possamos viver na confiança, na graça, na santidade que só pode vir de ti, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós estaremos nos vendo amanhã no Oração e Ação dos Jovens. E lembre-se que nós teremos as gravações para os próximos cultos de domingo abertas ao público no sábado às 10 horas da manhã. Você liga para 3283-6047, se inscreve e nós teremos muita alegria de receber vocês com vagas limitadas e com todas as medidas sanitárias. E o nosso culto presencial de domingo está transferido para domingo, dia 6 de dezembro, e aí nós daremos início. Ok? Um grande abraço, até amanhã.